Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, 18 de abril do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Vamos então aos principais destaques desta quinta-feira. Jornal Verde Vale. Imposto de renda. Senado aprova isenção para até 2 salários mínimos. Confrontos da terceira fase da Copa do Brasil já estão definidos. Governo entrega mais de 3.000 veículos para as forças de segurança pública em Goiás. Supremo Tribunal Federal começa a analisar lei que impõe restrições para laqueadura. Número de barragens cadastradas em Goiás chega a 38.600 no fim do prazo para regularização. Surto de dengue deixa pesquisadores atentos a outras arboviroses. Presidente do Banco Central, Campos Neto, sinaliza corte de 0,25 ponto percentual em maio e abre porta para alta de juros. Agronegócio em Goiás gera mais de 1 milhão de empregos em 2023. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36. Uma ótima manhã de quinta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O plenário do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda. Agora o texto segue para a sanção presidencial. O PL teve relatoria do senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso. Ele não fez alterações no texto aprovado pela Câmara dos Deputados em março deste ano, tampouco acatou emendas apresentadas por outros senadores. De acordo com o texto enviado ao Congresso pelo governo federal, ficam isentos do pagamento do imposto de renda trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.824. O projeto zera a alíquota do imposto para trabalhadores que recebem até R$ 2.259. O valor de R$ 2.824 é alcançado com a soma do desconto automático simplificado de R$ 564. E o serviço de agendamento de emissão de passaporte pela internet apresentou instabilidade na última terça-feira em decorrência de um ataque hacker no sistema da Polícia Federal. Um inquérito foi aberto para investigar o caso. A corporação informou que o serviço está temporariamente indisponível e que os agendamentos realizados anteriormente serão atendidos na hora e horário marcados. Para os usuários que não tiverem viagem programada para os próximos 30 dias, a Polícia Federal recomenda aguardar a normalização do serviço. Foi o que informou a PF por meio de nota. A corporação completou que segue trabalhando para restabelecer o serviço em 100%. E deputados recusam relatoria do caso do deputado Chiquinho Brazão. Quem vai trazer os detalhes é Yuri Hudson. O Conselho de Ética da Câmara teve que fazer nesta quarta-feira um novo sorteio para a escolha do relator do caso Chiquinho Brazão. O deputado é apontado como um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco, do PSOL Carioca, e do motorista Anderson Gomes em 2018. Os 3 primeiros deputados sorteados para o caso desistiram. Bruno Ganem, do Podemos, disse que já é relator de um caso no Conselho de Ética. Ricardo Aires, do Republicanos, afirmou que vai se dedicar à pré-candidatura a uma prefeitura. Gabriel Mota apenas recusou o cargo. Com essa desistência, uma nova lista foi formada por 2 deputados do PT e uma parlamentar do PL de Jair Bolsonaro. Chico Alencar, do PSOL, diz esperar que um dos parlamentares
aceitem a incumbência. Mandemos energias para ninguém decline do Conselho escolher entre esses 3 nomes um deles, e a gente tem a convicção de que esses não declinarão da tarefa. Os novos deputados que podem relatar o caso são Jaque Rocha e Joseildo Ramos, ambos do PT, e os 2 votaram pela manutenção da prisão de Brazão. Outra deputada sorteada é Rosângela Reis, do PL de Minas Gerais, que votou no plenário pela soltura de Chiquinho Brazão. A escolha de quem será o relator fica por conta do presidente do Conselho de Ética. Para se ter uma ideia, dos 34 integrantes do Conselho de Ética, 17 votaram pela manutenção da prisão de Chiquinho Brazão. 9 votaram pela soltura. 4 se abstiveram e outros 4 não compareceram à votação. A expectativa é que a escolha seja feita até a próxima semana. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40 agora. O governador Ronaldo Caiado entregou na manhã desta quarta-feira, em solenidade realizada no Autódromo Internacional de Goiânia, 3.061 novos veículos às Forças de Segurança Pública de Goiás. Segundo o governo, o custo mensal aos cofres públicos é de 11 milhões de reais. De acordo com Andressa Tokumi Franco Yakamoto, superintendente de gestão integrada, os contratos firmados com as locadoras são válidos por mais 60 meses. Segundo Marcelo Granja, coronel comandante da Polícia Militar de Goiás, com as novas viaturas, a segurança pública terá uma resposta ainda mais rápida. Foram entregues veículos à Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, Polícia Penal e PROCON. E o professor de música Sávio Vasconcelos de Oliveira foi condenado pela Justiça em Anápolis a 21 anos de reclusão, 2 de detenção e 385 dias de multa pelos crimes de estupro, pornografia infantil e registro pornográfico não autorizado. A decisão condenatória manteve a prisão do acusado, que não poderá recorrer em liberdade. O réu foi preso em julho do ano passado, suspeito de armazenar material pornográfico infantil e imagens íntimas não autorizadas de mulheres com quem se relacionava. Foram esses os crimes relatados inicialmente na denúncia oferecida pelo Ministério Público. A peça acusatória é assinada pela promotora de justiça Camila Fernandes, que atuou em substituição na 6ª Promotoria de Anápolis. 6h42, número de feminicídios cai em Goiás e policiais são preparados para atendimento a vítimas de violência doméstica. Vamos saber dessa matéria com a Brunelli Portela. Os casos de feminicídio caíram 31% em Goiás no primeiro trimestre de 2024, na comparação com o mesmo período do ano passado. O levantamento realizado pela Secretaria de Segurança Pública revela que nos primeiros 3 meses deste ano houve 9 casos. A redução desses números fazem parte de um conjunto de práticas das forças de segurança do Estado. Os policiais precisam estar preparados para lidar com as mulheres que passam por situações de violência. O curso operacional Maria da Penha tem o objetivo de padronizar as ações dentro da PM Goiás para que tenha o acolhimento adequado durante os atendimentos realizados às vítimas. A gente sabe que é um atendimento diferenciado, tem que ser um atendimento em que se leva, além da segurança, que se leva também para essas mulheres acolhimento, já que essas mulheres foram vítimas de violência, elas carecem ali da presença do Estado, e é isso que esse curso tem como objetivo, levar esse acolhimento, essa segurança. A aula inaugural do 3º curso aconteceu no Auditório 2 da Assembleia Legislativa de Goiás. Cerca de 100 policiais estarão qualificados ao final do curso. Muitas vezes existe um procedimento operacional padrão da Polícia Militar, mas também existe ali uma mulher totalmente fragilizada e psicologicamente abalada para poder dar prosseguimento aí à sua própria denúncia ou seu próprio estado como vítima, né? Então, ter um acolhimento mais humanizado por parte da Polícia Militar
essa sensibilidade é importante na condução e para que essa mulher se sinta realmente segura e acolhida. Para o deputado estadual Coronel Adailton, ações como essas qualificam e preparam os policiais para atender as mulheres vítimas de violência. Com esse curso aqui hoje, nós teremos já policiais preparados em todas as unidades, em todos os comandos regionais da Polícia Militar, policiais preparados para o combate a esse tipo de crime. Brunelli Portela, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44 agora. E os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil foram definidos na tarde desta quarta-feira, em sorteio realizado às 14h30 na sede da CBF no Rio de Janeiro. Essa fase da competição conta com a presença de 32 times divididos em 2 potes de acordo com o atual ranking da CBF. A partir dessa fase, os duelos passam a ser disputados no formato de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a classificação será decidida nos pênaltis. Os duelos acontecerão em datas pré-definidas pela CBF nos dias 1º e 22 de maio. Os mandantes também foram definidos através de sorteio. E com um placar magro de 1-0, o Bayern de Munique venceu o Arsenal em casa no Allianz Arena e se garantiu nas semifinais da Champions League. O único gol da partida foi marcado por Kimmich no início do segundo tempo. Após empate na primeira partida do confronto na casa dos ingleses, o Arsenal precisava vencer fora de casa para se classificar e acabou o primeiro tempo com desempenho superior ao time mandante. O gol solitário do duelo de Kimmich veio aos 17 da etapa final, em cabeçada do lateral. O adversário do Bayern de Munique será o Real Madrid. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o mercado da soja teve uma quarta-feira de preços fracos, de estáveis a mais baixos. O mercado esteve muito lento, apenas com negócios pontuais reportados de acordo com a Safras Consultoria. Players estiveram atentos, se posicionando diante das oscilações contrárias de Chicago e do dólar. No Porto de Rio Grande, o preço da saca de 60 quilos esteve em R$130. Já em Cascavel, no Paraná, a saca recuou de 122 para R$121. No Porto de Paranaguá, o preço caiu de 130 para R$129. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, a saca atingiu R$116. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, o preço permaneceu em 116 a saca. Já em Rio Verde, aqui em Goiás, a saca seguiu em R$115. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h01, já estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale desta quinta-feira, aqui pela Verde Vale FM. O Supremo Tribunal Federal ouviu nesta quarta-feira as sustentações orais das partes envolvidas no julgamento sobre a constitucionalidade da lei, que estabeleceu critérios para a realização de cirurgias de esterilização voluntária de homens e mulheres, métodos conhecidos como vasectomia e laqueadura. Os ministros ouviram representantes de diversas entidades que atuam na defesa dos direitos das mulheres e da Defensoria Pública antes de proferirem seus votos. A data do julgamento do processo ainda não foi definida. A Corte vai julgar trechos da Lei 9.263/96, conhecida como a Lei do Planejamento Familiar, a partir de uma ação protocolada pelo PSB em 2018. Na prática, as restrições atingem principalmente as mulheres. O texto original previa que homens e mulheres só poderiam realizar laqueadura ou vasectomia se tiverem idade mínima de 25 anos e pelo menos 2 filhos vivos e após o cumprimento de um intervalo mínimo de 60 dias. No período, de acordo com a lei, os homens e mulheres devem ter acesso a serviço de aconselhamento para desencorajar a esterilização precoce. Além disso, a norma definiu a esterilização que dependia da autorização expressa do cônjuge. E o presidente Lula destravou a liberação de emendas nesta semana e privilegiou aliados na distribuição de verba no Congresso Nacional. Foram autorizados cerca de 2,4 bilhões de reais e os repasses atendem principalmente a pedidos de senadores e deputados mais próximos do governo.
Esse lote de dinheiro para o Congresso é recorde no ano e ocorre em meio a votações importantes que o governo federal enfrentará, como uma folga de 15 bilhões no orçamento deste ano e a análise de vetos prevista para a próxima semana. Todos os deputados e senadores têm direito a emendas, que são aqueles recursos que eles usam para bancar obras e projetos em seus redutos eleitorais. Com isso, os parlamentares conseguem ganhar mais capital político entre os eleitores. O governo, porém, pode ditar o ritmo desses repasses e fazer acenos ao Congresso quando propostas do presidente precisam avançar, ou seja, a autorização de emendas é geralmente usada como moeda de troca em votações na Câmara e no Senado. 7h04. Surto de dengue deixa pesquisadores atentos a outras arboviroses. O alerta quem nos faz é Iveson Henrique. Já passam de 1.400 os óbitos por dengue no Brasil em 2024, segundo dados do painel de arboviroses do Ministério da Saúde. Arboviroses são doenças causadas por vírus transportados por vetores, muitas vezes mosquitos, como é o caso da dengue, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A dengue não é a única doença que tem como vetor o Aedes aegypti. Ele é responsável pela transmissão dos vírus da Zika e da chikungunya, que são mais comuns no ambiente urbano e preocupam as autoridades de saúde. O pesquisador do mestrado em Medicina Tropical da UFPE, Carlos Brito, reforça a importância do combate ao mosquito, para que outras doenças, além da dengue, não tenham surtos de contaminação tão elevados. Combater o vetor é extremamente importante, porque ele pode vir a transmitir outras doenças. E aí essa responsabilidade é de todos. Dentro da nossa casa, nós temos como população a responsabilidade de tentar eliminar os criadores, fazer aquela varredura pelo menos uma vez por semana, porque às vezes pequenos locais, uma casca de ovo, uma tampa de garrafa e a outra parte é da saúde pública, de tentar evitar acúmulo de lixo, dar condições de vida adequadas à população para que o vetor não encontre as condições para que ele possa proliferar. A dengue, a chikungunya e a zika têm sintomas parecidos. Enquanto a dengue se destaca pelas dores no corpo, a chikungunya se destaca por dores e inchaço nas articulações. Já a zika é caracterizada por uma febre mais baixa, muitas manchas na pele e coceira no corpo. Por conta das semelhanças dos sintomas, o diagnóstico eficaz se torna fundamental para o melhor tratamento, como destaca a gerente do Departamento Ministerial de Apoio à Saúde, o DEMAS, do Ministério Público de Pernambuco, Helena Carneiro Leão. Um setor extremamente importante para a população é a atenção primária. São as unidades básicas de saúde, porque é a partir daí que os agentes de saúde podem ajudar, juntamente com a vigilância sanitária, para detectar e daí partir já para uma situação preventiva dentro daquele ambiente onde aquela comunidade vive. Toda a sociedade tem sua parcela de responsabilidade no combate à dengue e às arboviroses. Por isso, é importante a atenção nos focos de água parada. E se sentir algum dos sintomas da dengue, zika ou chikungunya, procure uma unidade de saúde. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Iveson Gomes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h06. E há 13 dias do fim do prazo para a regularização de barragens em Goiás, o número de empreendimentos cadastrados no Sistema de Segurança da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, chegou a 38.600. São dados extraídos na manhã da quarta-feira. Os municípios em que há mais barragens cadastradas são Porangatu, Mara Rosa, Crixás, Nova Crixás, São Miguel do Araguaia, Cidade de Goiás, Morrinhos, Rio Verde, Amaralina, Araguapaz, Cristalina, Jaraguá, Ipameri, Itaberaí e Mundo Novo. Na outra ponta, os municípios com menos barragens cadastradas são Buritinópolis, Simolândia, Mambaí, Aloânia, Guarani de Goiás, Anhanguera, Davinópolis, Teresina de Goiás, Alvorada do Norte, Três Ranchos, Palmelo, Damianópolis, Posse, Ceres e Teresópolis. Existem hoje em Goiás aproximadamente 40 mil barragens, com pelo menos 0,2 hectares de lâmina de água, o que nos leva a concluir que cerca de 90% dos barramentos já estão cadastrados no Sistema Estadual de Segurança de Barragens. Foi o que explicou o superintendente de Fiscalização e Controle Ambiental da SEMAD, Marcelo Salles. O cadastro é importante porque facilita o trabalho de monitoramento do Estado contra potencial risco de danos ambientais.
E uma funcionária de uma confecção é procurada pela polícia após realizar grandes transferências de dinheiro da empresa. O caso aconteceu em Pontalina, município a cerca de 130 quilômetros de Goiânia. Segundo a delegada Tereza Nabarro, que investiga o caso, a investigada, identificada como Juliana Lopes Campos, trabalhava no setor financeiro por vários anos e por isso gozava de total confiança dos empregadores. A vítima relatou que o seu estabelecimento estava constantemente sem dinheiro em caixa, de modo que começou a desconfiar da liquidez do setor financeiro. Alegou que a desconfiança foi reforçada após tomar conhecimento de que Juliana sustentava uma dívida de mais de R$300 mil na cidade. Assim, decidiu conferir o balanço contábil e descobriu que a suspeita estava subtraindo cerca de R$60 mil por mês, chegando a um total de R$800 mil em desvios da empresa. De acordo com a vítima, a funcionária maquiava os desvios por meio de alteração dos destinatários das movimentações. As transferências irregulares eram destinadas à própria conta da investigada. E o estado de Goiás lança edital de concurso para a Superintendência da Polícia Técnico-Científica. Quem vai trazer os detalhes do certame é Leandra Matos. A Secretaria da Administração publicou o edital do concurso público com 88 vagas para atuação na Superintendência da Polícia Técnico-Científica de Goiás. São 84 vagas para médico-legista e 4 para odontolegista. O concurso será promovido pelo Instituto Americano de Desenvolvimento e as inscrições vão de 17 de maio a 17 de junho de 2024. Para participar do processo, os candidatos devem pagar uma taxa de R$180. A remuneração inicial para ambos os cargos é de R$12.794. As provas serão divididas em 6 etapas: objetiva e discursiva, teste de aptidão física, avaliação médica, exame psicotécnico e avaliação de títulos. Para os candidatos com deficiência, há ainda a avaliação multiprofissional. As provas ocorrerão em Goiânia no dia 28 de julho de 2024 para odontologista e 4 de agosto para médico-legista. Para mais informações, os interessados devem consultar o edital completo e anexos nos sites iades.com.br e goiás.gov.br/administração, na seção de concursos e seleções. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h11 e o Internacional fez valer a lei do ex na noite desta quarta-feira ao vencer o Palmeiras por 1-0 na Arena Barueri em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o Colorado dominou o primeiro tempo e nem sentiu falta do pênalti perdido por Borré. Wesley, ex-Verdão, bateu cruzado para marcar o único gol do jogo. O resultado manteve o Inter com 100% de aproveitamento no Brasileirão com 6 pontos em 2 jogos. O Palmeiras continua com 3 pontos. E com um golaço de Luiz Araújo e outro de oportunismo de Nico de la Cruz, o Flamengo venceu o São Paulo por 2-1 na noite desta quarta no Maracanã pela segunda rodada também do Brasileirão e assumiu a liderança da competição com 100% de aproveitamento até aqui. Com essa vitória, a segunda em 2 rodadas, o Flamengo assume a liderança do Brasileirão com 6 pontos. O São Paulo, ainda sem pontos, é o 19º colocado. Flamengo e São Paulo voltam a campo pelo Brasileirão no próximo domingo. O rubro-negro visita o Palmeiras às 16 horas no Allianz Parque, em São Paulo. Às 18h30 é a vez do tricolor enfrentar o Atlético Goianiense às 18h30 no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o mercado físico do boi gordo apresentou preços acomodados no início da semana em um dia pautado por poucas negociações. Segundo Safras e Consultoria, a indústria frigorífica conta com uma posição de relativo conforto em suas escalas de abate. Por sua vez, o pecuarista ainda conta com boa capacidade de retenção, isso de acordo com a boa condição das pastagens. Essa dinâmica tende a mudar durante o segundo trimestre, quando o pasto tende a perder qualidade e o pecuarista tende a perder capacidade de retenção. Foi o que comentou o consultor Fernando Henrique Iglesias. Dentro da sazonalidade do mercado pecuário brasileiro, esse período tipicamente é marcado pelo auge da safra do boi gordo. Atenção para o preço do boi gordo em diferentes cidades no fechamento do mercado nessa quinta-feira.
Em São Paulo, capital, R$ 239,00. Em Goiânia, R$ 224,00. Em Uberaba, R$ 242,00. Em Dourados, R$ 227,00. E em Cuiabá, R$ 211,00. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira em Washington que tem esperanças de alcançar um acordo até novembro dentro do G20 sobre a defesa da taxação dos super ricos por meio de tributação internacional. Ele afirmou que essa é uma das prioridades das reuniões do FMI, o Fundo Monetário Internacional, e da presidência do Brasil no colegiado com as 19 maiores economias do mundo. Haddad defendeu a necessidade de taxar os super ricos e relacionou a ideia ao desafio de enfrentar as disparidades econômicas globais, especialmente agravadas pela pandemia da Covid-19 e pela subsequente fragmentação geoeconômica. O ministro abordou a crise de insegurança alimentar que afeta 258 milhões de pessoas em 58 países, conforme relatório de 2023. O ministro disse ainda que o Brasil está revitalizando o seu compromisso com essas questões por meio de novas políticas e iniciativas sob a atual administração. 7h14 e gestantes em pré-natal no SUS terão agora acesso ao teste de HTV-LV. Vamos conferir a matéria com Bruno Moreira. O uso do teste de triagem e teste complementar para diagnóstico do vírus HTLV em gestantes no pré-natal no SUS foi ampliado pelo Ministério da Saúde. Com a infecção, as células do sistema imunológico responsáveis pela defesa do organismo são atacadas pelo vírus. Por isso, a diretora do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde, Luciene Bonan, explica que a medida é um passo importante para eliminar a transmissão vertical, já que a amamentação é uma das principais rotas de contaminação. Trata-se de uma doença de determinação social no país. Afeta principalmente populações em situação de vulnerabilidade no país, pode ter graves consequências como o desenvolvimento de doenças inflamatórias crônicas, como leucemia, linfomas e mielopatias, ao longo de toda a vida de um indivíduo. A detecção vai possibilitar que mães que já são HTLV positivas sejam orientadas a tomar as medidas necessárias para evitar que seus bebês também sejam infectados no período da amamentação. A disponibilização do teste está alinhada com o compromisso do Brasil de eliminar a transmissão vertical da doença até 2030. O diagnóstico da infecção pelo HTLV é feito por meio de exames de sangue classificados pelo tipo de resultado que oferecem. A incorporação para as gestantes foi recomendada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a CONITEC. As áreas técnicas do Ministério têm o prazo máximo de 180 dias para efetivar a oferta no SUS para o novo público. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. 7h17, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira, 18 de abril. No próximo bloco, o presidente do Banco Central, Campos Neto, sinaliza corte de 0,25 ponto percentual em maio e abre porta para alta de juros. Agronegócio em Goiás gera mais de 1 milhão de empregos em 2023. E claro, também espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí. A gente volta já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h28, já de volta com o Jornal Verde Vale desta quinta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, 3 investidores de fundos e bancos estrangeiros que investem no Brasil se surpreenderam ao acompanhar presencialmente o discurso do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nesta quarta-feira em Nova York. Reservadamente, eles relatam que Campos Neto deixou 2 mensagens claras. O aumento das incertezas desde a última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, consolida a aposta de queda de 0,25 ponto percentual de juros já em maio. Além disso, a ênfase dada à busca pela ancoragem das expectativas da inflação
abre porta até para um aumento de juros. Um dos presentes disse que o discurso duro de Campos Neto pode abrir outra crise política com o governo. Entretanto, a mensagem do presidente do Banco Central foi bem recebida pelo mercado e mostra um compromisso com a estabilidade de preços no Brasil. Foi o que relatou outra pessoa que acompanhou a palestra do comandante da autoridade monetária. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse nesta quarta-feira que antes da existência das redes sociais, nós éramos felizes e não sabíamos. A declaração foi durante a entrega do anteprojeto do novo Código Civil ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Moraes tem sido um defensor ferrenho da regulamentação das redes sociais e no discurso desta quarta-feira disse que a questão é importantíssima e que o anteprojeto do novo Código Civil, elaborado por uma comissão de juristas, trata do tema. A visita do ministro ocorreu em meio a um momento de tensão entre o Judiciário e o Congresso. Na terça-feira, o Senado aprovou a PEC que torna crime o porte e a posse de drogas em qualquer quantidade. A proposta é uma reação, de parlamentares ao avanço do STF em um julgamento que pode descriminalizar o porte da maconha em pequena quantidade para uso pessoal. E um projeto de lei, acreditem, vocês tenta frear a energia solar doméstica. Vamos saber dos detalhes com Alain Barbosa. O desejo do consumidor em ter painéis solares na residência ou num pequeno comércio pode ser obstaculizado por um projeto de lei que tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados. O texto quer limitar a 10% as conexões deste tipo de geração às redes de energia elétrica de cada distribuidora. É a chamada geração distribuída. É essa conexão que possibilita ao consumidor jogar o excedente na rede para compensar a energia utilizada à noite, quando os painéis não geram o que a residência precisa. O presidente do Movimento Solar Livre, Everton Martins, reclama da falta de clareza da proposta. É 10% do quê? É de unidades consumidoras? No texto não diz isso. É da quantidade de energia? Também não diz isso, mas ele diz que é da potência instalada? Também não sabemos. Ele diz que a ANEEL vai regular. É importante saber que potência é como se fosse a turbina de Itaipu tem uma potência que roda 24 horas gerando energia. Uma potência igual a de Itaipu, que só gera energia durante 6 horas, ela gera muito menos energia. Então, o mais justo que a gente entende, se houver esse avanço, seria que esse percentual seja muito maior e que fosse pela quantidade de energia que, de fato, a energia solar produz durante o dia. O autor do projeto de lei, deputado Carlos Bacelar, do PL da Bahia, justifica que a proposta é para evitar desequilíbrios entre as diversas concessionárias de distribuição por conta dos impactos da geração distribuída. Presidente do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica, Rosimeire Costa, avalia que o PL é oportuno por conta dos impactos que os investimentos necessários podem causar na conta de quem não tem energia solar em casa. Mas também, quando ela é jogada na rede, se a rede não é boa, se o fio não é grosso, nós temos um problema de oscilação, de instabilidade. E como que a concessionária distribuidora, que é responsável pelo fio, ela resolve isso? Ela tem que reforçar, hardeirizar essa rede. Quem paga? O senhor e eu, que não temos energia solar. O projeto de lei foi discutido nesta terça-feira em audiência pública da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados e pode entrar na pauta de votações do plenário a qualquer momento. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h33 e o Paço Municipal em Goiânia iniciou discretamente o movimento que se deve intensificar nos próximos dias com o objetivo de redesenhar a sua base na Câmara de Goiânia. A premissa dessa nova configuração é diferenciar os vereadores que integram a base de apoio de Rogério Cruz na casa daqueles que também vão participar do seu projeto de reeleição. Essa separação entrelaçada será discutida individualmente com vereadores e definirá o tamanho do espaço que cada um terá na prefeitura, ou seja, quem não ficar com Rogério nas eleições, mas apoiar a agenda legislativa, deve perder parte dos cargos que indicou. A deputada federal Adriana Corsi foi à posse de Fabrício Rosa. Em roda de vereadores, ela disse que o presidente da Câmara, Romário Policarpo, seria o seu sonho de consumo para vice e que os vereadores poderiam indicar o vice que quiserem. Adriana saiu da Câmara de Vereadores de Goiânia
com retorno previsto para essa quinta-feira, nos mesmos moldes da visita de Sandro Mabel. Olha, depois de forte reação do governador Ronaldo Caiado, que rejeitou no ano passado a proposta de deputados estaduais para aumentar o valor destinado às próprias emendas, parlamentares da base aliada articulam um novo movimento para ampliar os recursos. Com a retomada da pressão interna, o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, estabeleceu compromisso público com os colegas na última terça-feira para colocar a matéria em pauta ainda este ano. Deputados apontam nos bastidores que a intenção é manter desta vez o posicionamento firme em busca de atingir a fatia de 2% da receita corrente líquida do Estado já para o exercício do ano que vem, independentemente do posicionamento do Palácio das Esmeraldas. Atualmente, a Casa tem 1,2% da receita para indicação de emendas impositivas. Para 48% dos eleitores goianos, o serviço de distribuição de energia elétrica piorou após a privatização da antiga Celg Distribuição. O dado é da pesquisa Genial Quaest, divulgado na terça-feira. Entre os entrevistados, 27% afirmaram que o serviço continua igual e 23% avaliam que melhorou. Outros 2% não respondeu. Em todos os recortes feitos pelo levantamento, sexo, faixa etária, escolaridade, rede domiciliar, religião e também avaliação do governo estadual, além de ideologia, os maiores percentuais são daqueles que afirmam que o serviço piorou no estado. E o dia D contra a gripe totaliza já 55 mil doses de vacinas aplicadas no estado de Goiás. Quem traz os detalhes é Juliana Carnevale. O estado de Goiás finalizou o dia D da vacinação contra a gripe no sábado passado, com mais de 55 mil doses da vacina aplicadas. Mais de 900 salas de imunização espalhadas pelo estado ficaram abertas ao longo do dia para garantir a proteção de pessoas elegíveis à vacinação, conforme as determinações do Ministério da Saúde. Com o montante obtido no dia D, a campanha elevou para 343.166 o total de doses aplicadas desde o início da vacinação contra a gripe deste ano, que foi no dia 22 de março. O número representa uma cobertura vacinal de 14,51% do público-alvo, ou seja, 2.596.215 pessoas dos grupos prioritários. Apesar do aumento na procura no fim de semana, a cobertura vacinal contra a influenza ainda é considerada baixa no estado e em todo o país. A vacinação contra a gripe foi antecipada este ano em Goiás, tendo início no dia 22 de março. O objetivo é justamente evitar o aumento de casos e mortes pela síndrome respiratória aguda grave, já que o vírus da doença é mais incidente nesta época do ano. Quem não teve oportunidade de procurar a vacinação no dia D, deve agora procurar uma unidade de saúde durante a semana para garantir sua dose. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias.